queria ler com os irmãos o trecho da Bíblia que está em Ezequiel, no capítulo 36. A partir do verso 23. Vamos começar a ler a partir do verso 16. Ezequiel 36, a partir do verso 16. Também vamos colocar em pé a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o 20, depois os irmãos, vamos orar, depois os irmãos podem se assentar. De novo veio a palavra do Senhor, veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações dele. Verso 20. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Vamos para o 21. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. 23 agora. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Verso 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela leitura da sua palavra, Deus. Queremos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja liberdade de tudo aquilo que será falado, Senhor, deste altar, para os corações e para as necessidades de cada um essa noite, Pai. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua graça, cremos na Tua unção essa noite. Cremos que o mesmo Espírito que age, Senhor, na minha mente, é o Espírito que está no coração de cada um aqui essa noite. Portanto, Senhor, que haja total liberdade de comunicação e que essa palavra possa ser uma palavra viva, eficaz, uma palavra penetrante, que fará a diferença, Senhor, na vida de cada um aqui essa noite, Pai. Desde já nós agradecemos por esta oração e por tudo que o Senhor já fez essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos se sentar. Meus irmãos, eu peguei esse trecho de Ezequiel para mostrar para os irmãos essa noite, pelo Espírito Santo de Deus, que todos nós que estamos aqui, nós já tomamos um rumo diferente. Nós ainda não estamos no acampamento, mas eu queria dar essa palavra essa noite para os irmãos. Nós já tomamos um rumo diferente. De uma forma ou de outra, você já deu um basta em muitas coisas daquilo que outrora você acreditava e você fazia. É certo também que muita coisa ainda tem que ser consertada na sua e na minha vida. É certo que o trabalho do Senhor na nossa vida ainda não terminou. E na verdade, não vai terminar enquanto nós não passarmos para a eternidade.
E mesmo neste momento da nossa morte, nós não estaremos ou não seremos perfeitos na concepção humana, mas nós, mesmo sendo imperfeitos, seremos alcançados pela graça de Deus. E a graça de Deus ela é capaz de nos atrair e de nos compensar pelo amor de Deus que deu a cada um de nós. Então, queridos, essa palavra de Ezequiel aqui é uma palavra que vai mostrar para os irmãos que os irmãos já estão numa nova caminhada. Só que dentro dessa caminhada, queridos, existem vários detalhes que são detalhes pessoais na minha vida e na sua. São detalhes personalíssimos que Deus ainda tem que trabalhar na minha vida e na sua. São rumos que Deus ainda tem que nos mostrar, ou já tem nos mostrado, mas nós não temos intimidade suficiente com Ele para saber qual caminho seguir. Porque de fato, queridos, assim que nós nascemos, Deus já construiu a nossa história de vida. Todos os nossos passos já estão determinados por Ele. Compete a nós nos alinharmos com o projeto que Ele tem para nós. Porque se nós não alinharmos com esse projeto, nós vamos ficar batendo cabeça a vida inteira. Nós vamos ser alcançados sim pela graça de Deus, porque a graça de Deus é maior do que a nossa incompetência de entender o chamado de Deus para nós. A graça de Deus ela consegue nos atingir, mas a nossa vida muitas vezes ficará a desejar. O nosso testemunho ficará a desejar. O nosso legado aqui na terra ficará a desejar. Uma história que vai ter um final feliz, porque Deus te comprou por um alto preço, e o sangue de Jesus Cristo já foi suficiente para resgatar você do pecado. Agora, a nossa vida com Deus, ela tem outras nuances, ela tem outras particularidades que só aquele que está mais íntimo dele consegue absorver. E aí você começa a entrar nesse projeto que Deus já predeterminou para você. E quando você começa a entender isso, querido, e você entra nesse projeto, a sua vida flui mais fácil. Os problemas vêm, mas eles não te afetam. As dificuldades vêm, mas você não sai do rumo. As dificuldades se apresentam, mas você não retrocede. Você segue firme no caminho que Deus tem para você, porque você sabe qual o final daquela história. Você tem fé e confiança que aquele seu momento, muitas vezes de prova e de tribulação, é passageiro. E você não desanima na sua fé. Você não se decepciona com a igreja. Você não se decepciona com os irmãos. Você não se decepciona com a Bíblia. Você não se decepciona com Deus. Agora, mesmo que isso aconteça comigo e com você, a graça de Deus consegue nos alcançar. E a única coisa que Deus pede para nós é que nós jamais abandonemos a nossa fé. Nós jamais desistamos dela. Nós jamais neguemos a nossa fé e voltemos a viver da forma como nós vivíamos antes de estarmos na casa do Senhor. Essa palavra aqui, queridos, de Ezequiel, ela traduz em suma o caminho que Deus predeterminou para cada um de nós, o caminho da salvação, o caminho da graça. Esse caminho é o caminho mais escancarado que a Bíblia oferece para mim e para você. É o caminho da escolha por Deus, é o caminho da negação de si próprio, é o caminho de você, a cada dia que passa, carregar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo até a terra prometida, até a Canaã celestial, no meio de um deserto que não existe nada para te oferecer, no deserto onde você vai receber as coisas que vêm de Deus, que seja o maná que cai do céu, que seja da água que sai da rocha. Os milagres de Deus nesse deserto vão acontecer na sua vida e na minha. Mas o nosso rumo já está traçado, e nós não podemos sair dessa estrada principal, a estrada que vai nos levar para a eternidade.
Só que nesse trajeto, queridos, muitas coisas nos apresentam, são nos apresentadas. Muitos problemas muitas vezes vêm tentando arrebatar ou retirar a nossa fé. E é aí que nós devemos saber qual é a nossa posição perante Deus, qual é o nosso chamado, qual é o nosso papel no reino de Deus. O que Deus diz em relação àquela situação, aquele problema que eu estou passando? E aí, mesmo que os problemas venham, nós não saímos do rumo, nós não desviamos do caminho, e mesmo com as dificuldades, a felicidade e a paz do Senhor está em nossos corações. Amém, queridos? Então agora vamos entrar um pouco e mergulhar nessa palavra de Ezequiel aqui, no capítulo 36, a partir do verso 16. Esse trecho é um trecho profético, que pode traduzir muitas coisas, mas o que eu recebi do Espírito Santo essa tarde, quando eu estava lendo esse trecho, que tocou no meu coração, principalmente é o verso 27, que eu queria que você não esquecesse, que você marcasse na sua Bíblia aí. Porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Agora, para Deus colocar o seu Espírito em nós, teve que ser pago um alto preço por Jesus Cristo, aquele que um dia conseguiu nos resgatar. E esse trecho também fala disso. Se nós voltarmos para o versículo 16, do verso 16 até mais ou menos o verso 22, fala da criação da humanidade, simbolizada aí pela nação de Israel, e toda a depravação moral que esta nação, sendo uma nação escolhida por Deus para representar a vontade de Deus aqui na terra, fez. Extrapolando o texto aqui, queridos, nós podemos colocar essa primeira parte desse texto de Ezequiel como sendo a própria criação da humanidade. O homem e a mulher sendo criados à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, sem mácula. Um ser criado que se relacionava diretamente com Deus. A sua natureza era idêntica à de Deus como criatura e criador, cada um no seu papel, cada um na sua hierarquia, mas eles se comunicavam abertamente. Tanto é que em Gênesis fala que Deus, na viração do dia, ia até o jardim para conversar com o ser humano. Tudo estava equilibrado, não existia nenhum tipo de imprevisto na vida do ser humano. O ser humano foi criado naquele momento para curtir a vida, para viver o que a vida tinha de melhor para ele, simbolizado naquele jardim, e ali ele simplesmente precisava viver e fazer da sua vida um prazer. E Deus, como Criador, se agradava disso e via na sua criatura, na sua semelhança, não criatura, mas na sua semelhança criada, ele tinha prazer em tudo aquilo que ele via da felicidade do homem. Assim como nós temos prazer quando nós vemos os nossos filhos felizes, por qualquer situação que seja. Essa relação de pai e filho, de mãe e filho, é uma relação mais próxima que nós podemos comparar a nossa relação com o nosso Criador, guardada as devidas proporções. Então, quando Ezequiel tem essa revelação, e a palavra do Senhor vem a ele no verso 16, dizendo: 17, filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Nós somos criados, colocados nesse mundo, queridos, como administradores, como pessoas que deveriam administrar esse bem dado a nós, à humanidade, que é o nosso mundo. Mas infelizmente, por causa das nossas escolhas, das escolhas que nós fizemos lá atrás, nós perdemos essa capacidade de administrar e de gerenciar esse mundo. Nós passamos o direito para que o diabo pudesse tomar conta desse mundo. Ele também não é o dono desse mundo, mas ele é o posseiro legítimo hoje, por causa que nós passamos a ele esta autoridade. Por isso que a Bíblia fala que o mundo pertence ao maligno, e este mundo já não serve mais para nós. Este mundo, da forma como que ele está apresentado, nós que somos pessoas salvas,
pessoas que recebemos a graça de Deus. Este mundo já não é mais nosso, por isso que nós estamos de passagem, e nós somos peregrinos nessa terra que não é mais nossa. A nossa verdadeira terra ainda será construída na eternidade, na Nova Jerusalém. Mas muito bem, voltando ao verso 18: por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com os ídolos. O ser humano, na sua autossuficiência e no seu egoísmo, começou a construir para si próprio deuses que não em nada tinham a ver com o nosso Deus verdadeiro, o Deus Criador. A sua própria natureza foi endeusada. O ser humano se endeusou criaturas, endeusou, ídolos, quaisquer que sejam, para que pudessem tirar o foco, queridos, do verdadeiro Deus Criador. E no final de tudo isso, no 21, veja que aí entra a graça de Deus. E veja aí que entra alguém que poderia tirar o ser humano desta situação e dar a ele um novo rumo, uma libertação do pecado, uma libertação deste mundo que não fora criado assim, mas que o próprio homem escolheu que ele fosse assim. E no 22 diz assim: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Então Deus, para honrar o seu santo nome, Ele faz algo especial, que está escrito no verso 23, veja o que fala nesse versículo: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, preste atenção, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos de vocês. Quem é a pessoa que está sendo falada aqui, queridos? Quem é aquele que habitou entre nós e esteve na frente de nós como ser humano? Aquele que, como homem, foi Deus, aquele que teve um papel e um ministério específico de resgatar e de mostrar ao homem quem era Deus. Esse trecho fala de Jesus Cristo. Este versículo fala da pessoa de Cristo, que foi enviada pelo amor de Deus para que nós pudéssemos de fato conhecer quem era Deus. E aí, queridos, nós começamos a vislumbrar nesse trecho um novo rumo que Deus nos concedeu, porque por nós mesmos nós estávamos perdidos, não existia absolutamente nada que pudéssemos fazer, que pudéssemos alcançar a graça de Deus, ou a santidade, ou a justificação de Deus. O meio que Deus encontrou para que nós pudéssemos conhecer Ele próprio, veja, seres criados à sua imagem e semelhança, seres que tinham a sua completa natureza e a liberdade de se relacionar com eles, se perderam de tal forma que não havia mais em absoluto identidade entre um ser criado e o ser criador. Imagem e semelhança se perdeu, e Jesus vem nesta condição de homem, se esvaziando do seu poder, da sua magnitude, se limitando a um corpo finito como o nosso, se colocando numa situação de finitude, passando fome, passando sede, passando dificuldades humanas, não espirituais, sofrendo na sua carne tudo aquilo que nós sofremos, experimentando como Deus o sofrimento humano. Esta foi a mais simples e mais suficiente maneira que Deus encontrou para que nós pudéssemos entender quem é o nosso Pai, quem é aquele que nos fez. Por isso, queridos, que se você não entende o papel de Jesus Cristo, se você não entende
palavra por palavra, que ele deixou escrita, ou que escreveram dele nos evangelhos, você não entende Deus. Se você não entende a reação de Jesus e o comportamento dele perante as mais diversas dificuldades que ele teve, você não entende Deus. E se você não entende esses detalhes da vida de Cristo, você não vai entender o que Deus tem a dizer para você quando você tem uma decisão a tomar e você não sabe qual é ela. Qual decisão tomar? Por isso, queridos, que de fato nós estamos totalmente centralizados em Cristo. E sem Cristo, a nossa religação com Deus vai para o espaço. Nós não conseguimos mais saber quem é Ele. Mas em Cristo, toda a suficiência de Deus para nós é revelada. E todo o poder de Deus para nós é disponível. E quando nós conseguimos entender, queridos, isso, por mais que as situações da vida nos queiram tirar do rumo, nós jamais perderemos o rumo. E mais do que isso, nós jamais perderemos a paz interior e a confiança que o Espírito de Deus coloca em nosso coração. Amém, igreja? Então, queridos, a partir do 24 começa uma nova história para você e para mim. A partir do verso 24, Ezequiel, nessa profecia, ele fala o que é o homem depois de Cristo. Depois de Cristo no sentido daquele que aceita e entende o sacrifício de Cristo para a sua vida. Vamos ler lá o 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, e os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Queridos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós não somos mais desse mundo. Ei, preste atenção, você não é mais deste mundo. E se você ainda ficar preso a este mundo, com certeza você vai ter coisas que vão te tirar do foco, vão te tirar do caminho. Nós somos peregrinos, queridos, pessoas que não têm mais endereço fixo nessa terra. Por isso que esse versículo fala: eu vou tirar vocês das nações. O que esse trecho está dizendo é que a nossa terra não é mais essa terra material. Nós estamos aqui sim para mostrar Deus para as pessoas, para falar do amor de Cristo, para evangelizar, para testemunhar os milagres de Deus na nossa vida, para ser a luz para os perdidos, para ser o sal da terra, para dar sabor a esta terra que para Deus não tem mais sabor. Nós somos esse canal, mas nós não podemos ter mais prazer e não podemos estar mais presos a esta terra, mesmo estando aqui. Porque quando Ezequiel escreve esse trecho, inspirado pelo Espírito Santo, em 24, esta é uma terra que Deus nos apresenta, mas é uma terra espiritual, não é uma terra mais material. Por isso que figurativamente, queridos, é como se nós fôssemos igual ao povo judeu lá no deserto, descrito em Gênesis. Você aceita Jesus Cristo, você vira as costas para o Egito, você sai do Egito. A vida sua de escravo já passou. Você entra numa caminhada, numa terra que não é sua. Você entra num deserto, em direção à terra prometida. Nós estamos nesse trajeto, onde nós recebemos o maná do céu, onde a água sai da rocha, onde os milagres de Deus acontecem na minha e na sua vida. Mas nós não podemos mais nos sentir neste mundo. Por isso que essa terra é uma terra espiritual, que é o que diz aqui no verso 24. E aí vem a unção do Espírito Santo na vida de cada um de nós a partir do verso 25. Olha lá o que esse trecho diz: aspergirei água pura sobre vocês, Espírito Santo de Deus. Simbolismo claro, queridos, do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Água pura, e ficarão puros. Como pode alguém pecador como eu e você, alguém que nasceu em pecado, alguém que vive no pecado, ou vive pecando, ser alcançado pela graça de Deus? Porque Deus nos amou, e o amor de Cristo é muito maior
do que qualquer pecado que nós possamos cometer. A diferença de sermos pecadores aqui e de sermos pecadores lá fora está no final desse trecho que nós vamos ler daqui a pouco. Depois no verso 25 ainda: e eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. A idolatria aqui, queridos, não é só o poste, não é só a estatueta, não é só a imagem. Isso é uma concepção errada que nós evangélicos muitas vezes temos. Ah não, eu não sou idólatra porque eu não tenho imagem na minha casa. Isso é o de menos, eu falo para os irmãos, porque muitos de nós podem estar construído ou ter construído ídolos interiores, ídolos que não são reais, que não são estatuetas, que não são imagens, mas que são situações que você carrega dentro de você, que você não deixa Deus trabalhar. São entraves que você coloca dentro de você e que você impede o agir de Deus na sua vida, porque você fala para Deus assim: Deus, mexe em tudo, mas deixa isso aqui que eu cuido. Nessa área eu não preciso de você. Não mexe nisso aqui não. Nem olha para isso. Não mexe nisso aqui não, porque isso eu gosto. E o Espírito Santo fala para você: deixa eu trabalhar nessa área. Deixa eu te libertar disso. E muitas vezes você não deixa. Sabe o que você está construindo dentro de você? Um ídolo. Algo que é mais importante do que Deus. A definição de idolatria é qualquer coisa real ou imaginária que você dê mais valor do que aquilo que o Espírito Santo tem falado no seu coração. Sabia que o preconceito pode ser uma idolatria? O preconceito contra muitas coisas que acontecem na igreja. Situações em que você vê o agir de Deus, mas por preconceito você não acredita. É idolatria. E muitas vezes a gente fica estigmatizando o ídolo. E quantas vezes nós não criamos ídolos dentro de cada um de nós, que impede o agir de Deus, que impede a graça de Deus e esse rumo, esse projeto de Deus para a nossa vida se concretizar. E aí a gente fica batendo cabeça, a gente fica sofrendo. Cristãos que sofrem na sua vida cristã, situações que não se resolvem, porque muitas vezes nós não entramos no projeto de Deus, às vezes por um simples preconceito. Queridos, são ídolos que nós temos que tirar de nós, porque já está disponível para nós não termos mais ídolos. É pegar ou largar. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos mostra e nos ajuda a retirar de nós qualquer tipo de idolatria. Se nós não tiramos é porque nós não queremos. Diferente daquele que está fora do caminho do Senhor, daquele que não tem o Espírito Santo de Deus, porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue tirar o seu ídolo. Ele não consegue de ter certas atitudes que ele gostaria de parar. Você consegue mudar a sua atitude, você consegue mudar o seu pensamento, basta você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Por isso que nós não somos mais considerados escravos do pecado. O escravo é aquele que não tem direito sobre a sua própria vida. O pecado o domina. Mesmo sendo pecadores, nós não somos mais escravos do pecado, porque nós temos a livre escolha: ou eu peco ou eu não peco. Se eu pequei, é porque eu quis pecar, como Saulo. Aquele que está lá fora, ele não consegue lutar contra o pecado, por isso é escravo do pecado, que a Bíblia diz. Ele não tem forças, então a natureza dele o faz pecar, porque ele é pecador por natureza. A nossa natureza foi refeita em Cristo, e em Cristo nós temos a condição de escolher, optar: eu quero ou não quero pecar. E uma outra garantia que a Bíblia nos traz: que não existe tentação maior do que nós possamos suportar. Então Deus ainda limita a ação do diabo na tentação. Ele não coloca uma tentação maior do que o nosso limite de suporte. Ou seja, se eu e você pecamos, é porque nós poderíamos não ter pecado se nós quiséssemos assim. Amém, queridos? Vamos continuar aqui então.
No 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Sabe o que significa isso, queridos? Há um transplante espiritual dentro do nosso sentimento, da nossa alma, coração. Todo aquele coração indiferente às coisas de Deus, indiferente a tudo aquilo que Deus se agrada, o Espírito Santo coloca em nós um coração sensível às coisas espirituais. E nós nos incomodamos quando muitas vezes nós pecamos. O Espírito Santo vai lá e fala assim: Gustavo, você passou do limite, você errou, você pecou. E este coração de carne que está em cada um de nós faz nós pensarmos naquela situação e nos arrependermos. A diferença, queridos, é que o Espírito Santo, com esse coração de carne, ele coloca o sentimento do erro em cada um de nós. O princípio do que é certo para Deus e do que é errado para Deus. E nós somos guiados por este novo coração. Agora é lógico, esse coração está disponível para você, como nova criatura. Você não tem mais coração de carne. Desculpa, você não tem mais coração de pedra. Você tem um coração de carne, um coração sensível às coisas de Deus. Mas você tem que ouvir a voz de Deus que está dentro de você. Ouvir o Espírito Santo. Como ouvir o Espírito Santo? Se você não investe tempo na palavra do Senhor. Como ouvir o Espírito Santo? Se você não investe tempo em comunhão com o Senhor na sua casa. Como ouvir o Espírito Santo se você não se empenha em estar na igreja? Como ouvir o Espírito Santo se você não se empenha em estar em comunhão com a sua igreja, em participar dos trabalhos da sua comunidade? O reflexo direto, queridos, da sua vida espiritual, o reflexo direto e exterior da sua vida espiritual é o seu empenho nas coisas da sua igreja e das coisas que Deus tem colocado na sua vida como ministério. Sabe por quê? Quando a gente briga com Deus, sabe qual a primeira pessoa que leva a culpa? Qual a primeira instituição que leva a culpa? Quem fala? A igreja. Eu brigo com a minha mulher, quem leva a culpa? Deus. Indiretamente, a igreja. Ah, não vou na igreja hoje, briguei com a minha mulher. O que a igreja tem a ver com a sua briga? Pelo contrário, se nós estamos aqui é porque um dia nós nos achamos doentes, e nenhum de nós é perfeito. Se você está com problema, este é o melhor lugar para você estar. E sabe o que o diabo coloca na sua cabeça? O que você vai fazer lá? Você está com raiva? Você brigou com fulano, beltrano, ou sei lá, você estourou, você saiu do limite. O que você vai fazer lá? Vai perder tempo. Você fala: não vou na igreja. Os irmãos estão entendendo? Queridos, se a gente não entender que o diabo usa dessas artimanhas, a gente vai ficar rodando em volta do rabo igual um cachorro e não vai sair do lugar. Você vai ter 1 ano de igreja, você vai ter 5, você vai ter 10, você vai ter 20 e você vai ficar rodando em volta do rabo. Se você não perceber que essas artimanhas acontecem para tirar você da comunhão da igreja, a sua vida vai ficar sempre patinando. 1 passo para frente, 3 para trás. 1 para frente, 3 para trás. Você não vai conseguir ver o desenvolver espiritual na sua vida, que se reflete na sua vida física, na sua saúde, na sua vida material, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Então, queridos, não existe peso pela metade. Então, se você está bem com Deus, a Bíblia diz que as bênçãos